E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas e nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho sobre a situação de algumas cartas aí do mundo de Pokémon TCG. É para ser mais um bate-papo, então eu quero saber também a opinião de vocês aí nos comentários ao final do vídeo. Bom, queria começar comentando um pouco sobre esses Zapdos EX aqui de 151, tá? Uma carta sensacional para mim, uma das melhores artes aí da história dos Zapdos. É uma carta que traz os três lendários juntos, né, com foco claro nos Zapdos aqui no centro da carta. É uma carta que traz aí uma dinâmica, uma sensação de movimento dos pássaros voando e um contraste de cores assim fantástico, né? Tanto dos três lendários aqui quanto do céu azul, das nuvens, da terra lá embaixo verde. É uma carta absurda e que eu estou de olho há muito tempo e estou acompanhando a evolução do preço dessa carta. E bom, comentando aqui já sobre o preço dela, a gente tem aqui uma referência do TCG Player, que é um dos principais, se não o principal marketplace americano de comércio de cartas Pokémon. E a gente tem uma atualização dele, no caso há 2 dias atrás, né? Em um preço médio de R$ 363 essa carta americana em condição Near Mint, né, a princípio. E em comparação à carta nacional, né, a carta em português ela está próxima desse valor e um pouco acima até. Né? As cartas NM aqui no MyPicards, que é o site que eu estou usando de referência, elas estão aí por volta dos 400 e até acima de 400. Né? Então a carta em português já ultrapassou a carta americana. E isso alguns meses atrás não acontecia. Tá? A carta americana já estava estabilizada por volta desse preço e a carta nacional, ela há uns 4, 5 meses atrás, ela custava abaixo dos R$ 300, tá? Ou por volta de R$ 300. Tá? Uma carta que eu acompanhei ao longo desse tempo, não comprei, infelizmente, e ela foi só subindo de preço. Tá? É também importante mencionar que a coleção de 151 no Brasil teve um problema de impressão da Copag. Né? Muitas cartas aí de 151 ficaram mais escuras, por isso é muito importante que vocês solicitem uma foto do vendedor, uma foto da carta, né, que o vendedor está disponibilizando para venda, para conferir, né, se teve algum tipo de dano aí associado a isso. Tá? Mas tirando isso, né, é uma carta que só valorizou e a carta nacional já ultrapassou a carta americana. E falando já sobre oportunidades de mercado, né, e sobre cartas de outros idiomas. A gente tem aqui uma carta chinesa, olha só, por R$ 300, tá? Um valor aí bem abaixo do valor nacional e também americano. E curiosamente tem até uma foto dela. E a carta chinesa é uma carta, até onde eu sei, né? É uma carta que tem uma qualidade de impressão muito parecida com a carta japonesa. Eu tenho uma carta chinesa encomendada diretamente do eBay, da China, e é uma carta que tem uma qualidade absurda de impressão. Não deixa em nada a desejar em relação à carta nacional, à carta americana. E as cartas chinesas têm também outra questão envolvendo elas, né? Uma logo do Pokémon aqui na borda inferior esquerda, tá? De autenticidade, em relevo. Então isso facilita para que não tenha falsificação das cartas chinesas. E cara, é uma carta sensacional. Para quem não tem apego com relação ao idioma da carta, a carta chinesa é uma oportunidade para muitas cartas, né? Para muitos modelos de carta. E essa é uma delas. É uma carta que está abaixo do valor de mercado e é uma opção, tá? Para quem não quiser gastar tanto aí. Não deixa de ser uma carta muito cara, mas tem uma opção um pouco mais barata, tá? E abrindo aqui até o TCG Player, né, a gente tem aqui, né, esse preço de US$ 62, né? Se a gente for converter, vai dar ali aproximadamente seus R$ 360, né? Então, um preço bem salgado. Bom, uma outra carta também que segue essa linha, né, de oportunidades em outros idiomas é o Glaceon V. Tá? É outra carta que eu estou de olho também há muito tempo. É uma carta um pouco mais antiga, né, da coleção de Céus em Evolução, de Espada e Escudo. Uma carta sensacional, para mim é a melhor arte do Glaceon, né, que já existiu. Também gosto muito da arte do Glaceon V Astro, mas para mim essa ganha também até daquele Glaceon V Max que tem um Pikachu. E essa carta também, assim como os Aptos EX, é uma carta que, enfim, está muito valorizada no mercado, né? No mercado nacional, uma carta SP que no MyPicard já está por R$ 500. Lá no mercado estadunidense, ela já passou os R$ 500, né? Está perto dos R$ 550. E aqui a gente tem cartas chinesas disponíveis também. Né? Curiosamente, eu acho que é o mesmo vendedor, inclusive, né? Que está disponibilizando isso aqui. Mas também, se você for tentar importar essa carta, né? Mesmo considerando aí custos de importação, acaba sendo até um valor próximo, né, desses dois valores aqui, tanto do Zapdos quanto do Glaceon. E mais uma vez, é uma carta que tem uma qualidade sensacional, que não deixa em nada a desejar a carta nacional, ou a carta americana, ou a carta japonesa.
e que vem como uma opção mais barata, tá? Então essas duas aí são cartas que eu tô de olho, muito provavelmente vou pegar em algum momento, né? E por fim, né, tratando desse tema das cartas de outros idiomas, né, principalmente o idioma chinês, temos esse Haiku V aqui que eu separei também, da coleção de Realeza Absoluta. Uma coleção que tem muitas cartas fantásticas, né? Cartas de Pokémons lendários, tem os três, entre aspas, cães, né, que não são cães, mas tem o Suicune também, o Entei V nessa coleção, de arte, em artes especiais, né? E essa arte é fantástica, né? Também está muito valorizada. É uma carta que eu venho acompanhando, está até com um preço mais estável em relação aos Zapdos, por exemplo. Né? Uma carta NM hoje em dia está ali por volta dos 225, né? R$ 230. Mas se a gente for olhar para outros idiomas, né? Temos aqui uma carta chinesa NM por R$ 150 sendo anunciada. E até uma carta em italiano, né? Que é NM por R$ 190. Então são também outras opções, né? Você olhar para outros idiomas, principalmente o chinês, tá? Que em geral são cartas aí menos valorizadas no mercado internacional, tá? E que tem qualidade assim muito similar ou até melhor do que algumas cartas aí. Muito porque elas têm impressão muito parecida com a japonesa, tá? E essa é outra carta para mim fantástica, né? Que tem uma arte sensacional, dá essa impressão de movimento, né? O Raikou correndo ali com os raios, enfim. Carta linda e que tem uma opção um pouco mais barata em outro idioma, tá? Então esse início de vídeo é mais para conscientizar sobre a possibilidade de você comprar cartas também em outros idiomas, né? E que às vezes sai até um pouco mais em conta, né? O idioma japonês tem muitas cartas e muitas artes raras que em japonês são mais baratas em relação à carta nacional, à carta em português, tá? Mas isso varia bastante, não é regra. Podem ter cartas chinesas que vão estar mais caras em relação às cartas nacionais, então é algo que tem que ser bem individualizado. E eu trouxe outras duas últimas cartas para esse vídeo, também cartas nessa linha mais moderna, e agora um pouco sobre oportunidades nacionais, tá? Esse Roll EX do Ethan, para mim é uma das cartas também mais lindas, né, que já existiram assim do Roll e também de Rivais Predestinados, né? Para mim é a carta mais bonita de Rivais Predestinados, para mim é mais bonita que até o Mewtwo do Giovanni, muito porque tem um apego emocional envolvido, né? Acho que um dos primeiros jogos que eu zerei ali, que eu tenho muita lembrança, foi o Pokémon Heart Gold, e ver ali o Ethan com o Ho-Oh nessa arte absurda, né? O Ho-Oh lá em cima, todas essas nuvens em cima com o sol ali penetrando pela nuvem, o Ethan junto, enfim, uma carta sensacional, e é uma carta que no mercado nacional está bem abaixo do valor do mercado estrangeiro, no mercado americano. A gente vê que essa carta já passou dos R$ 700 no mercado americano, e aqui no Brasil ela está pouco mais aí da metade do preço, né, vamos dizer assim. Então acho que é uma carta que, apesar de bem cara, né, ainda está abaixo do preço que ela potencialmente vai atingir. Né? Claro que todas essas cartas mais visadas, né, elas com o tempo sempre valorizam, mas essa é uma carta que pode valorizar bastante, né? Porque a gente, em geral, tem um movimento aí de se equiparar ao mercado americano com o tempo. Né? Geralmente a valorização acontece primeiro no mercado americano e depois a gente segue essa linha. E essa carta, apesar de muito cara pra gente, ela ainda está abaixo do preço que eu acho que ela vai atingir em algum tempo, tá? No curto prazo. Até porque também é uma coleção que, apesar de moderna e recente, né, ela, com o tempo ela vai ficando mais escassa no mercado e essa carta vai ser menos aberta. E por último, eu queria trazer aqui uma outra carta de um Pokémon também muito popular, né, uma Evolution, que é o Vaporeon. Esse Vaporeon VMAX é uma carta promo, uma carta que vem numa box, né, do Vaporeon, junto com o Vaporeon V, que também tem uma arte bem legal. Mas eu gostaria desse Vaporeon VMAX aqui para a gente olhar também essa comparação com o mercado americano. O valor dessa carta no mercado americano está acima dos R$ 400. No mercado nacional, essa carta NM está sendo anunciada a R$ 110. Temos dois anúncios aqui no MyPicards. De novo, é bem importante que você solicite ao vendedor a foto da carta, porque só pelo anúncio a gente não sabe se a carta é falsa, a gente não sabe se a carta está danificada. Né? Então é importante que você solicite fotos, até mesmo vídeo se for possível. E essa é uma carta fantástica, né? Uma arte sensacional do Vaporeon no fundo do mar, com outros Pokémon com Milotic ali atrás. Não sei nem se tem aqui um Horse, né, atrás. Enfim, uma carta sensacional. E você consegue ver a parte externa também do mar aqui, como se fosse uma onda se formando aqui, o céu, a terra. Uma carta linda, né? Um Pokémon que é muito popular e que está muito abaixo do preço se a gente comparar com o mercado americano.
Eu acho que esse preço aqui não vai se manter por muito tempo. Eu venho acompanhando há algum tempo essa carta e ela se estabilizou ali num preço ali por volta de R$ 200, 180 na condição NM. E hoje em dia a gente tem até opções mais baratas do que isso. Tá? Na liga Pokémon eu imagino que o preço seja até um pouco acima disso, não tenho certeza. Porque assim, esse preço de R$ 110 e até ali 130, uma SP, é um preço que está bem abaixo, tá? do que eu imaginava que ela poderia estar nesse momento, se eu olhasse para alguns meses atrás. Também tem que tomar muito cuidado com outra coisa, né? Acho que foi até legal isso aparecer aqui. Cartas oversize, tá? Possivelmente essa carta que essa pessoa anunciou aqui pode ser uma carta oversize, tá? Aquela carta jumbo, a carta grandona. Então, de novo, fundamental você solicitar fotos da carta, né? Essa carta aqui a pessoa sinalizou que era oversize, né? Não é a carta que a gente está querendo comentar aqui, a gente está querendo comentar a carta tradicional, em tamanho normal. Então é sempre legal a gente abrir as fotos para ver. Essa aqui realmente é a carta comum, né? Porque na box a gente tem uma carta jumbo junto com essas duas cartas, né? Então, mas é uma carta que apesar de talvez essa oversize aqui a gente desconsiderar, né? É uma carta que ainda tem um preço ali muito bom se a gente for comparar ao mercado estrangeiro, tá? E o vídeo era basicamente isso, tá? Eu queria trazer algumas cartas modernas que eu acho bem legais, que são oportunidades tanto em termos de preço, né, no mercado nacional em português, quanto oportunidade de mercado em outros idiomas, né, principalmente no idioma chinês, como a gente viu aí nos Zapdos, no Gleison. E tem uma série de outras cartas que a gente consegue procurar aí, que também tem preços muito legais em outros idiomas, tá? E então é isso, pessoal. Quero que vocês deixem os comentários, quero que vocês opinem, né, se vocês concordam, discordam de mim, se tem alguma outra carta aí que vocês estão olhando que esteja em uma oportunidade de compra e mais janela de compra. E a gente vai conversando. É isso. Valeu, pessoal.